pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovana Coutinho, sejam bem-vindos a mais uma entrevista especial da semana. O tema de hoje será a reforma trabalhista. Você é a favor ou é contra? O que mudou? Quem irá nos responder essas perguntas serão a doutora Flávia Thaís de Genaro, que é assessora jurídica da TV Indaiatuba, e a doutora Eduarda Parra, que é assistente da doutora Flávia. Sejam bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada, Giovana. Eu queria estar agradecendo essa oportunidade novamente de estar aqui com vocês, a fim de esclarecer as dúvidas do telespectador da TV Indaiatuba. Bom, para começar os nossos debates, né? Eu queria saber a opinião de vocês sobre se vocês acham que foi o melhor momento para a reforma trabalhista estar entrando em vigor. Se isso foi um bom momento ou vocês acham que foi prejudicial? Na minha opinião, acho que a reforma trabalhista demorou muito para sair. Uhum. Ela veio no excelente momento, mas poderia ter saído muito antes. Na verdade, na época de promulgação da reforma trabalhista, foi em 1943. São 74 anos, né? Exatamente. Sem alterações. A realidade daquela época, nós tínhamos indústrias em que o empregado ficava mais de 17 horas. Fora também que estava vindo uma realidade desde o século XVIII em que a máquina estava cada vez mais substituindo o homem. Existiam movimentos sociais intensos, quer dizer, a legislação naquela época, a sociedade exigia de que a lei protegesse mais o empregado, entendeu? Uhum. Porque ele estava realmente muito, muito desprotegido. Mas, com o passar do tempo, os anos, essa situação mudou. A sociedade mudou em si. A sociedade também, mudou. Né? Uma legislação protecionista em relação ao empregado, surgiu a questão assim, de ações oportunistas ou mesmo aventuras jurídicas só com o objetivo de levar vantagem. Isso. Bom, eu acredito também que a reforma trabalhista ela veio num bom momento. Uhum. É uma legislação extremamente antiga, 1943, a gente tinha uma realidade completamente diferente do que a gente tem hoje. Então, acho que essa reforma ela veio, sim, apesar de um transtorno político, um cenário político não tão estável. Uma crise que a gente está passando agora. Que a gente está passando, tal, já desde o ano passado, aliás, 2014, a maior parte dela, mas eu acredito que essa reforma ela veio sim num bom momento, ao contrário do que muitas pessoas falam, ao contrário do que muitas pessoas veio, acho que para beneficiar a sociedade, né? Eu acredito que ela veio beneficiar a sociedade e se alinhar mais à nossa realidade de hoje, 2017, a uma coisa mais moderna, uma mais atualizada, exatamente. E para você, quais são os pontos mais polêmicos dentre os 114 modificados da CLT? Na minha visão, alguns pontos são bastante polêmicos porque são desconhecidos, né? Algumas novidades trazidas pela reforma. Sim. E então, assim, são pontos que estão gerando polêmica muito pelo desconhecimento. Como a contribuição sindical, que agora não é mais obrigatória, não é mais opcional. obrigatória. A questão do trabalho autônomo agora está regulamentado, porque o home office. O trabalho autônomo, acho que é a mais importante, porque você contratava uma pessoa para trabalhar na sua casa, às vezes ela tinha empresa aberta, tinha outros empregados. Ela começava toda semana, por exemplo, um exemplo prático, para tomar conta, para fazer seu jardim. Jardineiro. Ele vinha toda semana lá. E quando você assustava esse jardineiro que tinha empresa aberta, que se comprometeu a não querer nenhum tipo de direito, que foi um contrato autônomo mesmo, pleiteando vínculo empregatício. E, vamos supor, essa realidade com as alterações da CLT mudou completamente. Tinha uma questão prática, inclusive, que foi contratada, acho que tive um cliente que tinha, vamos supor, ele contratou uma pessoa para ficar na guarita na rua. Ele tomava conta de 4 casas, serviço de segurança, tinha empresa aberta, outros empregados. Eles entraram com uma ação trabalhista contra todos os moradores, eles eram autônomos de rua. Lógico que a ação foi improcedente, mas vamos supor, na atual realidade, eles seriam responsáveis pelo pagamento da sucumbência, ou seja, o que inibiria ações aventureiras. As formas de trabalho, várias novas formas de trabalho, aliás, várias não, né? Algumas formas de trabalho, corrigindo, algumas formas de trabalho foram modificadas nessa reforma e vem se alinhar mais à nossa realidade. As férias foi em 3, vou supor, o que sugere a doutrina? 14, 8 e 8.
o primeiro período não pode ser inferior a 10, e o 14 e 88. É isso que a doutrina está sugerindo, mas não, na prática ainda não temos, porque não acabou de entrar em vigor. O horário de almoço agora, né? É opcional ser 30 minutos também, né? Mediante acordo escrito acordo entre o escrito. trabalhador e o empregador, você pode diminuir. Você tem a previsão de horário de 1 hora, isso não foi modificado. O que foi modificado é que você pode haver Pode um negociar. negociado entre O empregador que antes e você trabalhador. era obrigado a fazer, vamos supor, um acordo com o sindicato para você tentar restringir direitos, você pode estar fazendo um acordo individual. Ele pode ser tácito ou escrito. Não é obrigatoriamente por escrito. Você pode ser um acordo tácito. O que é tácito? O que se presume, entendeu? Você faz um acordo, entendeu? Começa a fazer todos os dias, entendeu? Você não precisa ter todo mundo viu isso, é até presumido, entendeu? Doutoras, algo que está muito polêmico hoje é a terceirização. E muitas pessoas na sociedade, elas não têm um conhecimento real daquilo que está se passando. E, então, vocês poderiam falar um pouquinho mais sobre o que houve, quais serão as modificações da terceirização? O que é terceirização? Você tem uma empresa que fabrica tijolo. Você quer terceirizar algumas atividades, por exemplo. Sim. Antigamente, você poderia terceirizar atividades como jardinagem, segurança e limpeza. Essas atividades eram complementares à atividade principal. Não era a atividade fim que é vender tijolo. Sim. Atualmente, você pode terceirizar a atividade fim. E qual que é a principal alteração? A terceirizada passa a assumir a responsabilidade total das verbas trabalhistas na hipótese de inadimplência a terceirizada passa a assumir o total das obrigações trabalhistas, independente se ela tiver condições ou não. A tomadora de serviços não possui mais a obrigação solidária nem subsidiária de estar arcando com essas obrigações. Uhum. Essa foi uma modificação bastante grande na nossa reforma. Sim, está gerando muita polêmica e tem muita gente que não conhece e, sem conhecer, já começa a criticar, já achar que é ruim. E você acha que é algo prejudicial para a sociedade ou não? Porque vem pela sua visão como advogada, é diferente pela visão das pessoas que não que pegam informações como pelo Facebook, pela internet ou qualquer informação sem a real discernimento daquela informação. Eu acho, primeira coisa, extremamente importante que as pessoas tomem cuidado com as informações que elas recebam, que elas avaliem, verifiquem a veracidade daquelas questões, porque existe muita gente que não sabe o que está falando e acaba falando demais. E começa a concordar com aquela pessoa que não está falando algo correto. É o poder da mídia, né, de fazer a opinião, mesmo certo ou errado. É como se fosse um telefone sem fio. Cada um fala, outro começa a falar e ninguém pensa em nada. E acabou em outro assunto até. Em vários pontos, a gente tem bastante polêmica justamente por essa falta de informação. A questão da terceirização, ela é uma questão bastante... Ela vai justamente ao encontro do que está sendo feito pela reforma, porque ela garante autonomia para o empregador. Ela permite que ele possa na verdade, contratar. É mais uma modificação da sociedade. Ele permite contratar a sua atividade, inclusive a sua atividade fim, como a doutora Flávia comentou agora há pouco. A sua atividade fim, a sua escolha. O empregador tem a opção. Eu quero contratar o RH de uma empresa para gerenciar. Porque às vezes o seu próprio sistema de RH. Exatamente. Porque às vezes a ênfase dele é na produção dele. Então, ele não quer serviços complementares ou mesmo serviços, vamos supor, que vai interferir no objeto da ação dele. Ele quer, vamos supor, se eu fabrico tijolo, eu quero dar ênfase nisso. As outras atividades eu quero terceirizar. Sim, eu vi muitos comentários também em redes sociais que a terceirização vai tirar, vai gerar muito desemprego, porque o empregador ele vai querer contratar só pessoas terceirizadas porque vai beneficiá-lo, com certeza. Porém, o que o pessoal falou, a sociedade, é que vai trazer desvantagem e desemprego. Na minha visão, isso não vai trazer desemprego de forma alguma. Até porque esses trabalhadores vão ser contratados como terceirizados. Sim. Inclusive, as pessoas falam, e se eu sou empregado, por exemplo, o meu empregador me demite e tenta me contratar por meio de uma empresa terceirizada. Eu vou, por exemplo, diminuir o meu salário por causa disso.
Isso Necessariamente não é verdade. não. Primeira coisa, existe A questão do piso salarial, que é garantido por convenção coletiva de cada categoria. Quer dizer, ninguém pode ganhar menos do que prevê a convenção coletiva. E, além disso, o empregador ele não pode demitir o empregado e recontratá-lo como terceirizado. Porque você tem um período ali, de 18 meses. De 18 meses, exatamente. Então, por exemplo, o empregador demitiu hoje o empregado dele. Ele só pode recontratá-lo como terceirizado Após daqui a 18 meses. meses. Então, não é como as pessoas saem falando, vai me recontratar por um salário menor. Sim. Não, isso não vai acontecer. Tanto porque a legislação beneficia veda o empregado como beneficia o empregador. Com certeza. Na minha visão, ele vai beneficiar. É lógico todas as que eu partes. acho que tudo isso é muito novo. A gente vai ter que esperar o tempo para dizer o que é benéfico ou não, entendeu? O que a sociedade não se adaptar, obviamente, vai ser objeto de Com modificação. certeza, eu acho Com que certeza. ainda terão que ter mais melhorias. A lei vai passar, às vezes, por várias modificações para atender a sociedade, o que a gente não consegue prever o que vai ser tão bom ou tão ruim. Aqui a gente está falando o quê? Opinião do que a gente está lendo, do que a gente está vendo na mídia, né? Porque é difícil a gente prever lá para o futuro se isso vai dar certo ou vai dar errado. Nós vamos aos comerciais e voltamos já já. Não saia daí. Agora ficou mais fácil você ter o aroma e o sabor do café expresso mais perto de você. A Comori Coffee atende Indaiatuba e região no segmento de venda e locação de máquinas de café expresso. Tenha a delícia do café expresso na sua empresa, escritório ou comércio e ofereça um diferencial aos seus clientes. Atendemos também bares, cafés, lanchonetes e restaurantes. Seja qual for sua necessidade, a Comori Coffee vai atender você, indicando a melhor máquina e dando todo o suporte. Seja compra ou locação. Faça um orçamento sem compromisso e veja as vantagens de ter uma máquina de café expresso à sua disposição. Ligue 19 98103 7127 ou 011 97783 0675. Comori Coffee, servindo sempre bons negócios. 100% jeans em Indaiatuba. Calças, bermudas masculinas e femininas, cigarretes flat, shorts, calças country, saias evangélicas e tudo em jeans. A única loja em Indaiatuba especializada em jeans com numeração do 34 ao 60 masculino e feminino. A 100% jeans em Indaiatuba também tem uma grande variedade em calças jeans brancas. 100% jeans em Indaiatuba. Qualidade e preços baixos todos os dias. Rua Pedro de Toledo 475, Centro em Indaiatuba. Telefone 19 3392 6829. 100% jeans em Indaiatuba, porque jeans nunca é demais. Voltamos com a entrevista especial da semana com o tema Reforma Trabalhista, com a doutora Flávia Thaís de Genaro, que é assessora jurídica da TV Indaiatuba, e a doutora Eduarda Parra, que é assistente da doutora Flávia. Bom, a gente estava falando sobre a terceirização. Vamos finalizar vamos dar um desfecho para a terceirização, tirando as dúvidas do pessoal. Pode ser? A terceirização, a gente estava falando que iam ter vantagens e desvantagens, mas eu acho que conforme a sociedade for se adaptando, com certeza vão ter que ter mais melhorias. Porém, eu acho que também é algo que precisava ser feito, essa mudança. Giovana, a lei é bastante dinâmica. Assim, ela vai, na verdade, se amoldando. A ideia é que ela se amolde às necessidades da sociedade. Sim. A reforma trabalhista, assim como outras reformas que eventualmente acontecerem, elas vão se adaptando conforme as coisas vão acontecendo. A sociedade for pedindo, né? Exatamente. Conforme as relações forem se dando, conforme os tribunais forem se posicionando, a doutrina for se posicionando. Então, ela não é estanque. Isso a gente vai vendo, vários desses assuntos que a gente está falando aqui, eles vão se vendo na prática. Na prática, eles vão sofrer várias alterações, várias posições, várias interpretações, entendeu? Então, agora a gente tem que aguardar para ver qual vai ser a repercussão nisso na sociedade. Como que a sociedade vai aceitar isso? Sim. Sobre a autonomia, o acordo entre o empregado e o empregador,
Como que ficará na prática isso? Atualmente, vamos supor, não se podia fazer... Quer dizer, anteriormente à vigência da lei, não podia se fazer acordo. Atualmente, você pode fazer um acordo com o seu empregado e pedir homologação junto à Justiça do Trabalho. Esse acordo vai ser válido, homologado, e o empregador não tem risco de ação. A autonomia do empregador, tanto do empregador quanto do empregado, ela vai ser vista muito mais no dia a dia das Na verdade, empresas. na prática, isso já se fazia, entendeu? Sim, já havia só não era- a negociação dos 40%, as férias já eram negociadas. Embora na lei não previa o parcelamento das férias, isso já se acontecia na prática. Aviso prévio sempre foi negociado, entendeu? Na prática, é uma coisa que acontecia direto na prática. Porém, a lei não autorizava. Se a pessoa entrasse com uma reclamação trabalhista, ela corria o risco de ter que pagar. Sim. Atualmente, se você dá um maior poder de negociação para o empregado e empregador, essa realidade acaba... Quer dizer, ele não vai poder mais pleitear isso, entendeu? Ele acordou aqui, ele vai ter que aceitar o que ele acordou. A grande chave dessa reforma, na minha visão, é a responsabilização do empregador, do Eu empregado acho que é também. trazer coisas que já vinham sendo feitas, só que não estavam na legislação. Exatamente. E com a responsabilidade do empregado. Hoje ele não pode, por exemplo, como a doutora Flávia falou, fazer um acordo e amanhã pedir fazer aquele mesmo pedido, onerando ainda mais o empregador dele. Isso não pode mais acontecer, porque ele vai, na verdade, ser responsabilizado por aquilo que ele concordou em fazer, aquilo que ele negociou junto com o empregador Tinha dele. muitos empregadores também que estavam agindo de má fé, né, contra o empregado, e o empregado agindo de má fé contra o empregador. Então, eu acho que isso vai ser muito bom e muito efetivo na legislação. A alteração na lei em relação a essa questão também de abuso está nos tetos da indenização. Ele agora já está fixando o teto de, vamos supor, indenização de natureza leve, acho que você tem, acho que 2 salários. O máximo que você vai conseguir uma indenização agora é 10 salários e tudo com base no salário mínimo. E da justiça gratuita? O que vocês poderiam falar para a gente? A justiça gratuita, embora o empregado seja beneficiário, ele corre o risco de que o juiz condene ele pagar a sucumbência da parte contrária em caso de uma ação ajuizada, por exemplo, sem fundamento legal ou mesmo sem provas. Sim. E ter que arcar com as custas também. Sim, eu vi também que para o empregador, para o empregado ele conseguir a justiça gratuita, ele precisa ter no máximo 2.200 de salário, né? Não pode ter exatamente. Agora o foi máximo. fixado um valor para o trabalhador para não ter o abuso de poder, né? Agir de má fé. Na verdade, anteriormente à vigência dessa lei, existia praticamente em todos os casos a gratuidade de justiça pro empregado. Agora isso foi modificado, não são todos os empregados que vão entrar com pedido de... Não, vão ter deferido, na verdade, o pedido de justiça gratuita, e só os empregados realmente necessitarem, aqueles que não tiverem condições mesmo de arcar com todas as custas do processo. Sim. Vocês queriam falar mais alguma coisa? Teve uma alteração importante aqui em relação ao depósito judicial. O que ocorria antes? Uma empresa perdeu uma ação. Se ela quer recorrer, ela tinha que depositar mediante guia de depósito judicial, um valor de R$9.000. Agora, esses 9.000 para as empresas realmente continua, mas se você é microempresário, você tem uma empresa EPP, ou você é um empregador individual, esse depósito recursal caiu pela metade. Sim. E essa alteração é bem importante porque muitos empregadores não conseguiam ter acesso à segunda instância porque eles não tinham condições de recolher o depósito recursal. Para concluir, eu gostaria de passar essa informação para o público, para tirar o tabu, né, da nossa sociedade. O que vocês acham que foi benéfico só para o empregador ou para o empregado também? Só para deixar concluído esse desfecho. Bom, na minha visão, ela foi um benefício mútuo, tanto para as empresas quanto para o empregador. Via de mão dupla, né? Exato. Para o empregador não, desculpa, para o empregado. Não acho que houve esse prejuízo para um lado prejuízo, mesmo porque a lei não existe para atender uma classe ou outra. Ela tem que atender a sociedade inteira. Né? Nós temos milhões de trabalhadores no Brasil, então com certeza não é uma lei que vai beneficiar
um ou outro. Na verdade, ela vem beneficiar a sociedade, na minha visão, como um todo. E, inclusive, trazer mais liberdade para as pessoas e tirar aquela pecha de opostos, né? O empregador essa visão que existia que sempre existiu, o conflito entre empregado e empregadores. Isso não deve Eu acho que existir. essa reforma, inclusive, ela traz um pouquinho A paz social. Inclusive, ela precisaria de mais alguns pontos que seriam importantes. Conforme a sociedade vai se adaptando, com certeza vão haver mais melhorias, modificações. Mas isso é com o passar do tempo que vai estar moldando, igual com certeza. E acredito que vai trazer bons frutos essa nova legislação. Acredito que as pessoas, apesar do susto inicial que as pessoas normalmente têm, né? Uma reforma, as pessoas já ficam... E as pessoas começam a ouvir informações que realmente não são verídicas. Uma dica que eu deixo para as pessoas é não confiarem tudo em que ouçam, não ficarem assim, tão focadas, às vezes, nas informações que elas recebem via, às vezes, mídias sociais. WhatsApp, Facebook. Exatamente, porque existe ou menos opiniões pessoais, assim, meio particulares, entendeu? Que a reforma veio para prejudicar trabalhadores. Isso aí é utopia, tabu, cada um fala falam muita coisa, às vezes a pessoa não está pensando naquilo que está falando. Sim, eu acho que ela procura o mais fácil, a informação que estaria. Ela não vai a fundo para saber o que é realmente verdade. Ou seja, pensar o que está acontecendo na sociedade, por que a lei está mudando, entendeu? Exatamente. Eu acredito que tem que tomar uma série de cuidados nesse sentido para, na verdade, se informar e fazer valer seus direitos, obviamente, e também não repetir tudo que houve, não sair repetindo de forma... Né, espontânea, livre, sem pensar. Exatamente. Bom, é isso, viu? Muito obrigada pela presença de vocês. Foi muito importante ter vocês aqui com a gente no programa. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Obrigada por tudo. Doutora Flávia e doutora Eduarda, vocês poderiam deixar o e-mail de vocês com a gente, que a gente vai pôr aqui embaixo, para poder tirar dúvida das pessoas, se elas quiserem questionar alguma coisa, ou saberem de mais algumas informações que não foram tratadas aqui no programa. Meu e-mail é flaviadv@terra.com.br. O meu e-mail é eduarda.emp.adv@outlook.com. Muito obrigada, viu, doutoras? Essa foi mais uma entrevista especial da semana, aqui na TV Indaiatuba. Semana que vem voltaremos com mais alguns assuntos. Obrigada.